Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos ao Overlook Hotel, um perfeito lugar para passar 6 meses de isolamento, no mais profundo silêncio, no meio de salões, corredores longos, móveis suntuosos, lindos tapetes, quadros e estampas, na companhia de gente antiga, muito antiga, de uma grande festança, uma festança que dura desde os anos 1920. Great party, isn't it? Hoje eu estou aqui para levá-los neste Corvo Cuts a admirar um pouco da maneira como Stanley Kubrick filmava, sua preferência estética, seu movimento de câmera, foco, closes, acentos e, neste filme em questão, nesta clássica adaptação da obra de Stephen King, creio que a melhor forma de apresentar um pouco do paladar de Kubrick é fazendo uma viagem, um percurso de velotrol, triciclo ou motoca, chamem do que quiser, com o nosso pequeno, traumatizado, bonitinho Danny. Sem mais delongas, vamos à cena. Come and play with us. Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever. Esta pode não ser a cena mais famosa ou mais intensa do filme The Shining, de 1980, para fãs, críticos, analistas. Mas definitivamente, na minha avaliação, ela é certamente a mais brutal em virtude dos envolvidos em questão. Aqui nesta cena estamos falando de uma criança que foi consideravelmente traumatizada pelo pai. No caso, o Danny, que convivia com um pai destemperado, que tinha questões relativas ao alcoolismo, que o deixava ainda mais com os nervos à flor da pele, que no passado o havia abusado fisicamente e que mantinha uma relação bastante tóxica, abusiva com a sua mãe Wendy. Danny era um garoto bastante marcado e, além disso, também muito sensível, principalmente pelo fato dele ser um iluminado, um Shining. E ele é uma criança muito pequena. Colocar crianças em situações abusivas ou vê-las sofrer, isso continua sendo bastante delicado, mesmo na nossa atual época. Para pessoas de bom senso, pessoas empáticas, continua sendo, não é porque nós estamos dessensibilizados para o horror que deixou de ser. Mas nos anos 80, no início dos anos 80, isso ainda era muito mais sensível do que é hoje. Não apenas isso, nós vemos nessa cena as duas irmãs, as meninas
Grady completamente trucidadas. Para quem assistiu o filme, sabe muito bem a história delas. O que levou as meninas a este bárbaro, brutal acontecimento. E não era coisa comum filmar crianças mortas em cena, de maneira tão brutalmente expostas. Era algo chocante no início dos anos 80, como foi nos anos 70, nos anos 60, e era uma coisa nova, algo sendo feito de maneira tão explícita e a cores. E o fato do Stanley Kubrick cortar, mostrar, mas retirar rapidamente, não ameniza em nada o impacto da brutalidade daquela cena. São duas crianças inocentes que foram brutalmente chacinadas a machadadas. Essa cena é extremamente brutal. Na minha avaliação, é o momento mais violento, brutal, bárbaro do filme em si, em virtude dos envolvidos. Mas isso foi feito apenas para denotar as barbáries, as histórias macabras, horrendas que o Overlook Hotel possui. Histórias que tiveram uma dissolução trágica, mas que não necessariamente terminaram, porque memórias, sentimentos, ressentimentos, traumas, muita dor, muita cólera ainda reside em cada setor, em cada corredor, quarto deste hotel maligno, que mantém suas festividades macabras desde os anos 20. É um lugar muito belo, esteticamente falando, quando nós o contemplamos com olhares superficiais, quando olhamos sua arquitetura, as artes estampadas em cada trecho do salão, dos corredores, ver o Danny transitando com o triciclo por aqueles corredores estreitos, mas com estampas maravilhosas na parede. Stanley Kubrick cria um contraste bastante curioso, que envolve a decoração, a arquitetura estética belíssima do hotel, estética essa que nós conhecemos principalmente devido às aventuras, ao cotidiano do Danny, às vezes um pouco com a Wendy também, mas sem nunca deixar com que nós nos esqueçamos do que existe por trás de toda essa beleza, dos segredos de um passado macabro. É a constatação do belo que preenche os nossos sentidos, mas que lá no fundo, ao mesmo tempo gera uma espécie de calafrio. É um belo com manchas de sangue impregnadas e que jamais poderão ser apagadas. O sangue das gêmeas que nós vemos completamente espalhado pelo chão, pelas paredes, ele foi limpo, ele foi oculto, mas a sua viscosidade, os sentimentos envolvidos naquela cena brutal, no ato horrendo de Delbert Grady, não são panos, uma limpeza, uma simples faxina que vão conseguir retirar do hotel. Há um mundo visível e um mundo invisível. Invisível apenas para aqueles que não são sensíveis a ponto de conseguir ver. Os mais sensíveis, aqueles que
brilham, os iluminados podem ver. E talvez nem seja necessário realmente ser alguém iluminado para tal. Tamanha a dor, ressentimento, perversidade, depravação que habita esse prédio antigo, fantástico, belíssimo, mas profundamente macabro. O Overlook Hotel é uma coleção de tragédias, uma coleção de depravações, e na medida que novas podem agregar à coleção, novos destinos trágicos, lamentáveis podem ingressar na história do hotel, aparentemente as antigas memórias, os antigos habitantes do mesmo criam poder, ganham um poder. Alguém que brilha, de certo modo, também é capaz de fazer com que esses espíritos, essas entidades, também possam ser vistas, brilhar para os outros. E isso é uma coisa que eu sempre refleti. Coisas ruins começam a acontecer no Overlook Hotel. E a partir delas, todos os maus espíritos, todos os maus sentimentos, memórias, marcas do hotel passam a emergir novamente. O Overlook ele nunca dorme. Ele é sempre uma coisa latente, esperando um momento propício para ser visível para todos, afetar a vida de todos e não apenas aqueles que brilham. É o que de certa maneira o decorrer da história nos mostra e o desfecho da história também nos mostra. Mas é claro que o fato de Danny estar ali, ser sensível como é, o brilho dele irradia essas presenças imersas na escuridão e faz com que elas brilhem também. E esse brilhar dessas entidades também é um dos charmes medonhos de The Shining. Mas para isso a técnica, para fazer essas coisas serem comunicadas, esses traços ganharem corpo, a técnica. Nossos sentidos precisam ser estimulados, nossa imaginação. É necessário que haja um empurrãozinho. Técnicas cinematográficas que façam nossos capilares eriçar, que sintamos alguma coisa estranha em nossa pele. E Stanley Kubrick é um mestre, ele era um mestre, né? Nesse sentido. Percebam as nuances dessa cena. Primeiro, ao aspecto sonoro. Nós ouvimos tudo no Overlook. Literalmente tudo, porque o lugar está completamente vazio. E por estar vazio e ter essas sugestões de outras coisas que nunca de fato deixam o hotel, isso certamente fertiliza nossas mentes. Estar vazio e a microfonia utilizada pelo diretor, pela produção, permitir com que nós ouçamos tudo o que é constitutivo no Overlook, nos faz ter ideias inesperadas ou sensações inesperadas. Cai alguma coisa, por exemplo, na cozinha? E aí? O que será isso? Será um simples talher ou uma coisa que está lá? Alguma outra coisa? O Overlook é todo assim. Ele é um lugar vazio, mas povoado. Silencioso, mas cheio de barulhos. Barulhos não estranhos, mas suficientemente esquisitos pelo fato do mesmo estar vazio. Não devia fazer tanto.
E treinar nossos ouvidos para os barulhos, a sinfonia que existe, uma sinfonia silenciosa que existe dentro do Overlook, é um exercício constante do Stanley Kubrick. E eu gosto muito quando ele faz isso. Em cada cena do filme que ele explora o som ambiente. Aqui nós vemos de novo ele aumentando o volume, o microfone, para captar o som do Danny circulando com o triciclo. Ele já havia feito isso antes no filme, há um tempo atrás, quando o Danny transitava pelos corredores, passava pelo quarto 237, parava, observava a porta. Nós ficávamos maravilhados com a cor do tapete, com a estampa, ao mesmo tempo imersos na cena porque o barulho das rodas do Velotrol no piso nos fazia mergulhar de cabeça, e aqui isso se repete novamente. Então Kubrick treina nossos ouvidos para ouvir coisas e também para antecipar coisas que podem ou não podem acontecer. Mas há sempre esta sensação de antecipação. É algo um pouco Hitchcockiano, não deixa de ser. Dito isso, há uma segunda camada sonora, uma segunda artimanha sonora, que é conduzida, a mediação é feita pela trilha sonora. O trabalho da trilha sonora também é muitíssimo importante e relevante em The Shining. Muito mesmo. A música foi feita por Wendy Carlos e Rachel Elkind, e é uma trilha sonora de tensão, porque ela sempre é densa. O ambiente do Overlook é denso. Todos os traumas, marcas, ressentimentos, cólera, tudo que existe no Overlook é denso, é intenso. Então a trilha sonora também age de maneira a intensificar essas sensações. Tudo ali é denso. E a trilha sonora exerce esse peso. Ela é pesada. Nós escutamos as rodinhas do triciclo do Danny no piso, mas a trilha também nos acompanha densamente. Nos coloca contra a parede. E ela também tem uma espécie de função de acento. Quando algo acontece, quando algo inesperado ou esperado acontece, há acentos. Tom. São ênfases. É algo que nós sabemos que é sério, que não é algo comum, que não é natural, mas a trilha sonora também faz um movimento de nos reafirmar que isso é um evento marcante, é um evento clímax, que algo vai acontecer. É uma espécie de conduta de não apenas de reafirmação, mas de valorização do momento. E isso, é claro, depois de The Shining, não foi The Shining que inventou isso, mas se vocês pensarem na quantidade de filmes que fazem isso atualmente, várias películas, produções, e não muito bem, diga-se de passagem, são muitas, certo? Nós estamos falando aqui de um filme de 1980. Não necessariamente isso era uma trend. Não era um modus operandi recorrente em filmes. Seja filmes de terror, suspense, horror, ou não. É algo pensado. Não é uma simples trilha sonora que é escrita, regida, sem o vislumbre da serventia do seu uso, do momento adequado para o seu uso.
Stanley Kubrick era um diretor metódico. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. O que nós temos em The Shining não é uma espécie de consulta, solicitação do tipo: Wendy Carlos, Rachel Elkind, escrevam aí uma trilha de suspense para mim, com algumas tonalidades graves, estouros de som. Escrevam alguma coisa aí que depois eu encaixo aqui no meu filme. Não. Stanley Kubrick não era assim. Ele era muito, muito metódico. Ele sabia exatamente o que ele queria. E este é o ponto. O encaixe aqui é perfeito. E o estrondo, a força como a trilha sonora se impõe, é para acordar aquele que está dormindo ou em profunda letargia com um filme. Algo muito difícil de acontecer, mas, claro, com algumas pessoas certamente deve acontecer. Se você está dormindo na poltrona, aí na sua casa, está imaginando a morte da bezerra, se o áudio está adequado, se você realmente está conseguindo ouvir o filme, ele vai te despertar. Você, o que está acontecendo? E aí você coloca os olhos na cena, vislumbra a cena e vê exatamente o que o Danny vê. Ele não vê perfeitamente as gêmeas. Nós vemos uma imagem desfocada no fundo do corredor. Não muito claro em termos de imagem, em termos de intencionalidade, é tudo turvo como um espírito é, exatamente como uma entidade espiritual é, turva. Não se sabe de imediato suas intenções, por mais que a princípio sua forma possa ser formas infantis. É o desconhecido. Há um domínio o qual nós não temos exatamente muito conhecimento. E todo desconhecido, obviamente, pelo menos 99% das ocasiões, representa algum nível de ameaça. Mesmo que sejam duas criancinhas com vestidinhos de uma outra época, bonitinhas, iguaizinhas, de mãozinhas dadas, uma intenção desconhecida se esconde, e o fato de ser desconhecida ameaça. E a imagem, o foco da câmera, na verdade o desfoque, está turva, está longe, elas estão no fundo do corredor. Tudo isso também agrega a esse desconhecido ameaçador, que aos poucos, que com o trabalho de câmera, com a dilatação das pupilas do Danny, tadinho, vai se tornando cada vez mais claro, mais próximo, mais nítido. Isso é trabalho de câmera. O foco nas duas, a expressão similar, mãozinhas dadas, a fala etérea. Não é uma fala humana. Há uma distorção na voz delas. E de maneira também não natural, uma sincronia, como se elas estivessem atuando perfeitamente, pensando a mesma coisa, com a mesma intenção, sentimento, mediante ao Danny. Elas falam juntas, mas em um nível de perfeição não humano. Elas são uma espécie de expressão de um desejo, de uma memória, de um desejo,
coisas muito intensas e inexplicáveis. Como mencionei, a voz é etérea. Etérea há uma pontinha de distorção, bem sutil, mas eficiente, que nos remete até um princípio de eco. E essa sincronia, o fato delas ambas estarem perfeitamente vestidas igualmente, com a mesma cara de paisagem, uma expressão que deveria ser infantil, inocente, mas não é tanto mais. Nota-se que o Overlook mexeu com elas, transformou as meninas. Se elas foram crianças alguma vez, agora elas não são mais, não é mais isso que nós estamos encarando, não é isso, não é inocência ou uma infância que nós estamos mais encarando diante de nós. É algo diferente. É uma resultante dos terrores de Delbert Grady e do Overlook Hotel. Um efeito colateral. E isso é macabro demais, pelo fato de serem crianças. Quando nós temos os flashes, os vislumbres do que Delbert Grady fez com as meninas, aí a tampa do caixão, o prego nessa tampa. Para uma criança como Danny, tentem se colocar no lugar dele. Dos terrores que ele já teve que viver, conhecer, mesmo que ainda tão novinho, na própria família, imaginem o que é isso para uma criança como Danny. O impacto disso. E sejamos honestos, sinceros. O menino Danny Lloyd, que curiosamente tem o mesmo nome do personagem, né, Danny, faz um trabalho exemplar aqui, exímio trabalho. A respiração da criança, a maneira como nós percebemos como a pele dela está avermelhada, uma espécie de dilatação, como ele está ofegante. Talvez o Stanley Kubrick tenha feito o Danny se exercitar um pouco, né? Deve que ele ficou pedalando aquele triciclo por bastante tempo, até realmente ficar cansado ou com o corpo aquecido. E possivelmente ele solicitou isso para a criança pensando nessa cena, justamente nessa cena. É tudo muito bem mediado, muito bem costurado, muito bem cronometrado. A cena tem a extensão, o tamanho que ela tem que ter. E ela tem profundidade, uma profundidade captada nos enfoques, no som e também nos desfoques, naquilo que está distante também. Quando nós vemos através dos olhos da criança a profundidade do corredor, a ausência de clareza na imagem que está sendo colocada, tudo isso também é profundo. Tudo isso também é muito imersivo. E isso, meus caros, trabalho imersivo com som e imagem, e movimento de câmera, uso da lente, foram características estas, aquilo que fez de Stanley Kubrick um diretor tão memorável. Ele era bom. Por mais que existem críticas, né? Existem críticas ao seu modo de conduzir, principalmente críticas voltadas ao campo interpessoal, né? Kubrick era uma figura intempestiva que colocava o filme na frente do bem-estar do próprio elenco, isso é fato conhecido. Por mais que hajam questões éticas
que envolvam a carreira dele. É inegável que, do ponto de vista técnico, o diretor era uma figura completamente entregue, mergulhada, até mesmo obcecada com seus filmes. Creio que a meticulosidade, a edição, a iluminação, tudo que ele organiza aqui, tudo que ele cria a partir de um trabalho conjunto com os demais profissionais, nesta cena, esse recorte é um bom exemplo desta obsessão. Obsessão nunca é uma coisa boa, mas para cinema, por linhas tortas, vez ou outra acaba resultando aí em obras, películas que continuam relevantes mesmo após décadas do seu lançamento. Continuam sendo exemplos, lições de cinema, até mesmo para gerações mais contemporâneas. Lições técnicas. E isso é o que mais surpreende de fato. Lições técnicas que não necessariamente dependem de tecnologia, mas de conceito, de entendimento, de uma maneira de pensar uma cena. Uma cena densa, sobrenatural, fantasmagórica como essa, bárbara, brutal. O absurdo expresso em tela, em um enquadre. Mas é isso por hora. Um abraço a vocês. E saudações, Corvides.